As Três Idades da Vida Interior, volume primeira parte. Fuga dos sacrifícios. A segunda causa da tibieza nas almas que se encontram atrasadas em seu progresso espiritual é a recusa em aceitar os sacrifícios que o Senhor solicita. Muitos se sentem chamados a uma vida mais séria e mais perfeita, a verdadeira oração e a prática da humildade, sem a qual as virtudes não podem ser autênticas. Contudo, rejeitam seguir esse chamado, se não diretamente, ao menos de forma indireta, distraindo-se com outras atividades. Recusam-se a dar ouvidos às palavras que diariamente se repetem no invitatório das matinas. Se vossem domini audieritis, nolite obdurare corda vestra. Se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Muitas pessoas, ao se empenharem em realizar algo notável, um livro ou outra obra que lhes traga reconhecimento, dizem a si mesmas, de tempos em tempos, é preciso formar uma alma interior. Se a alma estiver vazia, nada poderá oferecer. As coisas exteriores de nada valem, se a alma não estiver unida a Deus. No entanto, para alcançar essa união, seriam necessários certos sacrifícios do amor próprio. Seria necessário buscar a Deus em vez de a si mesmos. Sem esses sacrifícios, como seria possível penetrar na vida interior? Sem eles, a alma permanecerá atrasada, talvez para sempre. Com tal conduta, perde-se o zelo pela glória de Deus e pela salvação do próximo, bem como o fervor da caridade. A alma cai na tibieza, que é, junto com a negligência habitual, uma inclinação para o pecado venial, ou até uma disposição da vontade para cometê-lo deliberadamente quando surge a oportunidade. E, por fim, estabelece-se um propósito firme de permanecer nesse estado. Além da falta de espírito de sacrifício, há outras causas que podem levar a essa tibieza nas almas retardadas. A frivolidade de espírito, a inconsideração ou descuido com que, quando conveniente, dizem pequenas mentiras. A preguiça espiritual, que eventualmente leva ao abandono do combate espiritual contra nossos defeitos, especialmente contra o defeito dominante, que frequentemente tenta se passar por uma virtude e desperta em nós outras paixões. Assim, chega-se à indiferença e ao desinteresse pela perfeição, perdendo-se a aspiração e o desejo por ela. Esquece-se que talvez tenha sido feita uma promessa de buscá-la através dos conselhos evangélicos, bem como o elevado e supremo mandamento: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com toda a tua mente. Lucas 10, 27. Ao perseverar nessa atitude de recusa aos sacrifícios, a alma perde a orientação espiritual que deveria conduzi-la a um crescimento interior e, aos poucos, cai na apatia em relação à perfeição. Esse estado é como um véu que obscurece a clareza espiritual, tornando o coração pesado e resistente à graça. Há uma negligência voluntária, uma escolha consciente de permanecer na superfície das coisas, recusando-se a aprofundar no mistério do amor divino e nas exigências da fé. A quem muito foi dado, muito será exigido. Lloyd. A vida interior exige mais daqueles que receberam uma abundância de graças. No entanto, é frequente que, ao se verem incapazes de renunciar aos prazeres e interesses pessoais, essas almas insistam em justificar a própria tibieza, buscando razões que suavizem a responsabilidade de uma entrega completa. Assim, disfarçam seu apego ao próprio conforto, mantendo-se em um estado de mediocridade espiritual. A tibieza, com o tempo, mina a determinação e enfraquece a vontade, tornando o indivíduo cada vez menos inclinado a seguir os impulsos da graça. Chega-se a um ponto em que, mesmo os convites de Deus para uma vida mais profunda e devota parecem um peso, uma carga insuportável. Tal situação é descrita nas Escrituras como uma forma de resistência à ação divina. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Mateus 15, 8. A alma que cede à tibieza, ao rejeitar o espírito de sacrifício, arrisca-se a perder o vigor que sustenta as virtudes, especialmente a virtude da caridade. Esta caridade, que deveria aquecer e iluminar o coração, transforma-se em uma chama frágil, constantemente ameaçada de se extinguir. Tornando-se insensível aos apelos divinos, essa alma corre o risco de ficar estagnada, sem progressão em direção a Deus, e com isso perde-se o verdadeiro sentido da vida espiritual. A negligência em cultivar a vida interior traz consequências ainda mais graves. À medida que a alma se distancia de Deus, as virtudes se tornam fracas e vulneráveis, e a prática do bem se torna cada vez mais difícil.
O desprezo pelas pequenas renúncias diárias, que poderiam levar a um progresso espiritual significativo, culmina em um ciclo vicioso de mediocridade e apatia. Essa falta de atenção aos chamados de Deus provoca uma espécie de anestesia espiritual que impede a percepção do mal e a apreciação do bem. Ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6:24. O coração humano é criado para amar e servir. No entanto, quando se permite que outros interesses tomem o lugar de Deus, a alma se encontra dividida, sem um propósito claro. Essa divisão gera conflitos internos, pois apesar de desejar a santidade, a pessoa se vê presa a laços que a mantêm distante de sua verdadeira vocação. A vida torna-se um campo de batalha, onde a graça e a natureza se confrontam, mas a inação prevalece. Além disso, a preocupação excessiva com as coisas mundanas, como a fama, o reconhecimento e os prazeres temporais, não apenas desvia o olhar da alma do seu Criador, mas também produz um vazio existencial. Ao buscar satisfação nas coisas passageiras, a alma se esquece de que a verdadeira alegria e plenitude só podem ser encontradas em Deus. Porque o que aproveitará ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Mateus 16:26. É essencial, portanto, reconhecer que a vida espiritual exige sacrifícios e renúncias. Esses sacrifícios não são um fardo, mas sim um caminho de libertação. Ao abandonarmos as amarras que nos prendem ao mundo, abrimos espaço para a ação do Espírito Santo, que nos guia e fortalece em nossa jornada. As pequenas mortificações diárias, os momentos de oração e a prática da humildade são as chaves que nos permitem entrar na profundidade da vida interior e nos aproximar de Deus. Cada passo dado em direção à vida interior é um passo em direção à verdadeira liberdade. Quando aprendemos a oferecer nossos sacrifícios com amor, começamos a experimentar a paz que vem de uma consciência limpa e de um coração unido a Deus. Assim cultivamos não apenas um estado de ser, mas uma autêntica vida interior que irradia amor e luz ao nosso redor. Na busca pela verdadeira vida interior, é imperativo que a alma se comprometa com a prática da oração sincera e da reflexão. Essas atividades não são meramente deveres a serem cumpridos, mas sim momentos de encontro com o Senhor, onde se experimenta sua presença e se busca entender sua vontade. A oração, especialmente, é um diálogo que nutre a relação entre a alma e Deus. Ela requer disciplina e um coração aberto. A falta de oração é uma das principais causas da tibieza espiritual. Quando deixamos de dialogar com Deus, a nossa capacidade de perceber sua ação em nossas vidas diminui e a nossa sensibilidade ao Espírito Santo se torna fraca. Orar é um ato de fé. 6. E essa fé é fundamental para manter a chama da vida interior acesa. A oração não deve ser encarada como uma obrigação, mas como um presente que nos é oferecido para nos aproximarmos do amor que nos criou. É através da oração que somos chamados a oferecer nossos sacrifícios, e ao fazermos isso, descobrimos o poder transformador da graça. Sacrificamos nosso egoísmo, nosso desejo de controle e nossas preferências em prol do bem maior. Nesse processo, a alma é purificada e se torna mais apta a ouvir a voz de Deus. Essa purificação, embora desafiadora, é essencial para a verdadeira conversão e para o crescimento na santidade. A prática do amor ao próximo também é uma forma de sacrificar-se. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22:39. Não é apenas uma recomendação, mas um chamado à ação que nos leva a sair de nós mesmos e atender às necessidades do outro. Esse amor se manifesta em gestos de bondade, compaixão e serviço, que fortalecem nossa vida interior e nos unem mais profundamente a Deus. Finalmente, a busca pela perfeição espiritual não deve ser um caminho solitário. A comunidade de fé, os sacramentos e a orientação espiritual são fundamentais. Ao compartilhar nossas lutas e vitórias com outros, encontramos apoio e encorajamento para perseverar. Onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Mateus 18:20. A presença de Deus se torna palpável na comunidade que vive em amor e serviço. Assim, ao abraçar os sacrifícios necessários e ao cultivar uma vida de oração e amor, a alma se afasta da tibieza e se aproxima da verdadeira vida interior, onde reside a paz, a alegria e a plenitude que só Deus pode oferecer. Que cada um de nós busque viver essa verdade, permitindo que o Espírito Santo nos guie em nossa jornada de fé e transformação. Entre as causas da tibieza das almas retardadas, é importante notar particularmente a tendência à zombaria ou a escárnio.
Santo Tomás discute sobre o irônico, ou aquele que se dedica a zombar do próximo, a propósito dos vícios opostos à justiça: injúria, difamação e murmuração. Ele afirma que zombar de alguém é demonstrar que não se lhe dá estima. E a ridicularização pode se tornar uma falta grave se se refere a pessoas que merecem alto apreço. É uma questão séria ridicularizar as coisas divinas, rir-se sem respeito de pai ou mãe, de superiores e de pessoas que levam uma vida virtuosa. Tal zombaria e escárnio podem ter consequências muito graves, uma vez que por vezes podem afastar almas frágeis da prática do bem. Jó respondeu a seus amigos, dizendo: quem sofre como eu, sendo escarnecido por seu amigo, invoque a Deus que o ouvirá, pois fazem zombaria da simplicidade do justo. Jó 12:4. Mas também se diz sobre aqueles que zombam: aquele que habita nos céus rirá deles. Salmos 2:4. A terrível ironia do alto desce para castigar a zombaria aqui embaixo. O irônico é uma alma retardada que trabalha para fazer com que outras também fiquem para trás e, às vezes, sem se dar conta, se torna um instrumento do espírito do mal. A modalidade de seu espírito, que é o oposto da simplicidade evangélica, é a mais contrária à contemplação sobrenatural. O irônico, que busca ser engraçado e se mostrar inteligente, coloca em ridículo o justo que aspira com seriedade à perfeição, sublinhando seus defeitos e rebaixando suas qualidades. Por quê? Porque se dá conta de suas próprias falhas na virtude e se resiste a confessar sua inferioridade. E então, por despeito, tenta diminuir o valor real e fundamental do próximo e até mesmo a necessidade da virtude. Pode causar muito mal a espíritos fracos que ficam tomados de temor e, ao mesmo tempo em que se perde a si mesmo, trabalha para perder os outros. Os santos afirmam que as almas retardadas e tíbias estão a caminho da cegueira espiritual e do endurecimento do coração, ao ponto de ser muito difícil a sua recuperação. Citam-se as palavras de São Bernardo: mais fácil te será ver a muitos seculares renunciar ao vício do que a um só religioso passar da vida tíbia para uma vida de fervor. Quanto mais alta foi a posição da alma retardada, mais deplorável é sua queda, e sua conversão se torna mais difícil, pois se convence de que seu estado é suficientemente perfeito e deixa de sentir o desejo de melhorar. Quando uma vez se despreza a hora da visita do Senhor, talvez não volte a visitá-lo senão após muitos rogos. Essas almas retardadas estão em grande perigo. Devem ser entregues à Santíssima Virgem, que é a única capaz de levá-las de volta ao Salvador e conseguir-lhes a graça de um verdadeiro anseio pela perfeição. O padre Lallemand, da Companhia de Jesus, escreveu um notável artigo sobre esta matéria que recorda muitas frases de Santa Catarina de Sena e de Taulero. Em seu belo livro, A Doutrina Espiritual, apêndice, capítulo 8, encontramos estas palavras: podem existir 4 classes de religiosos, uns perfeitos, outros maus, soberbos, vaidosos, sensuais, inimigos da regularidade, os de mais além, tíbios, indolentes, descuidados, e os últimos virtuosos e que aspiram à perfeição, embora talvez nunca alcancem. As mais santas religiões podem ter em seu seio essas 4 sortes de religiosos, assim como aquelas que caíram em relaxamento. Mas com esta diferença: em uma ordem que se esqueceu de seu fervor primitivo, a maioria dos religiosos é tíbia e o restante é composto por alguns maus, por poucos que aspiram a ser perfeitos e por pouquíssimos que o são. O desafio da vida religiosa. A descrição das 4 classes de religiosos evidencia que, mesmo nas ordens mais santas, há uma diversidade de estados espirituais que refletem a condição humana. A vida religiosa é um chamado a uma busca constante pela perfeição, mas a realidade é que muitos enfrentam dificuldades que os mantêm em um estado de tibieza. O religioso que se encontra na tibieza não é apenas um espectador da vida espiritual. Ele está em um estado de luta interior. A inércia que experimenta o impede de avançar e sua falta de fervor pode contagiar outros ao seu redor. Quando um religioso se acomoda em sua mediocridade, ele não apenas prejudica a si mesmo, mas também a comunidade de fé da qual faz parte. A vida em comum é um chamado ao crescimento mútuo e à edificação, mas a tibieza pode criar divisões e desânimos entre os irmãos e irmãs na fé. A autocomplacência é um veneno sutil que mina a vocação religiosa. O religioso tíbio pode justificar sua falta de empenho ao olhar para as falhas dos outros, criando um ciclo de crítica e descontentamento.
Essa crítica, muitas vezes disfarçada de humor ou sarcasmo, é um reflexo da sua própria insegurança e resistência em se confrontar com a necessidade de mudança. Para romper com esse ciclo, é fundamental cultivar um espírito de humildade e abertura ao crescimento. A humildade permite ao religioso reconhecer suas fraquezas e se dispor a buscar ajuda, seja por meio da oração, do aconselhamento espiritual ou da participação ativa na vida da comunidade. A prática regular dos sacramentos, especialmente a confissão, é um meio poderoso de renovação e restauração da graça. Por fim, o chamado à santidade é um convite diário. Cada ato de amor e cada esforço para se elevar acima das próprias limitações é um passo em direção à verdadeira vida interior. Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. É um mandamento que ressoa em todos os momentos da vida do crente. Esse chamado não é uma carga, mas uma promessa de realização e felicidade em Deus. O caminho da conversão e do fervor. A conversão é um processo contínuo que exige esforço e dedicação. Para o religioso, isso significa cultivar um amor profundo por Deus e pelos irmãos. A prática da oração, da meditação e do exame de consciência são ferramentas essenciais nesse caminho. Ao dedicar tempo a essas práticas, o religioso alimenta sua vida interior e fortalece sua relação com o Senhor. Além disso, é vital que os religiosos se comprometam com a busca da virtude. O cultivo de virtudes, como a paciência, a caridade, a humildade e a temperança, não só enriquece a vida espiritual individual, mas também cria um ambiente propício para o crescimento da comunidade. Quando cada membro se esforça para viver de acordo com os valores do Evangelho, a comunidade se torna um reflexo do amor de Cristo. As dificuldades e os desafios são inevitáveis na vida religiosa. Porém, é precisamente através desses momentos de provação que se revela a força da fé. O verdadeiro fervor se manifesta na perseverança diante das tribulações, na confiança em Deus e na disposição de se entregar ao seu plano. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É uma promessa que deve guiar cada um em sua jornada. O caminho do fervor também é marcado pela gratidão. Reconhecer as bênçãos recebidas e dar graças a Deus por cada uma delas ajuda a manter viva a chama do amor divino. A prática da gratidão abre o coração para a alegria e a paz, transformando a vida espiritual em uma experiência vibrante e cheia de significado. Em suma, a vida religiosa não é um mero cumprimento de regras ou obrigações, mas um chamado a uma relação íntima com Deus. O religioso é convidado a ser um instrumento da graça divina, a viver com intensidade e a testemunhar a beleza do amor de Cristo em sua vida. O fervor e a santidade não são apenas metas, mas a própria essência da vocação cristã. As 4 ordens de religiosos e o perigo da tibieza. Em uma ordem religiosa onde se mantém a observância regular, a maioria da comunidade busca e trabalha para alcançar a perfeição. Dentro dela encontramos algumas almas perfeitas, poucos que são frios e talvez um ou outro que se desvia. Vale notar um ponto de suma importância. Uma ordem religiosa tende à decadência quando o número de almas indiferentes começa a igualar o das fervorosas. Ou seja, daqueles que buscam diariamente avançar em oração, recolhimento, mortificação, pureza de consciência e humildade. Aqueles que negligenciam essas práticas, ainda que evitem o pecado mortal, devem ser vistos como almas indiferentes. Elas não só prejudicam a si mesmas, mas também trazem mal para a comunidade inteira, estando em grande risco de abandonar sua vocação ou de cair na soberba e em grandes trevas. É dever dos superiores das comunidades religiosas orientar de modo que, tanto pelo exemplo quanto pelas exortações, conversas particulares e orações, seus súditos mantenham o nível de almas fervorosas que aspiram à perfeição. Caso contrário, o castigo os alcançará e será terrível. A queda na vida espiritual. É uma verdade inegável que ilustra como é fácil cair no estado de alma tardia, afastando-se do caminho da perfeição e deixando de viver segundo o espírito da fé. Nesse estado, a alma pode chegar a não reconhecer que a contemplação faz parte do caminho normal da santidade. Muitas vezes conclui-se que essa é uma doutrina que parece verdadeira em teoria, mas não condiz com os fatos. No entanto, deve-se afirmar que muitas almas permanecem em estado de indiferença, vivendo fora da ordem. Elas não aspiram à perfeição e não se alimentam como deveriam dos mistérios da fé,
nem do sacrifício da missa. Apesar de frequentarem a missa, fazem-no sem o espírito interior necessário para progredir na virtude. O padre Lalemant acrescenta: existem 4 coisas que são muito prejudiciais à vida espiritual e nas quais se fundamentam certas máximas perversas que se infiltram nas comunidades religiosas. Primeira, a valorização de talentos e qualidades puramente humanas. A busca de ganhar amigos por motivos terrenos. Terceiro, uma conduta excessivamente naturalista que ouve apenas a prudência humana e um espírito astuto, muito oposto à simplicidade evangélica. Quarta, distrações superfluas que a alma busca, assim como conversas ou leituras que trazem apenas satisfações naturais. A ambição e o progresso espiritual. A partir dessas influências surge a ambição, como observa o próprio autor, o desejo por honrosas posições, a vontade de se destacar nas ciências e a busca por comodidades pessoais. Tudo isso se opõe ao verdadeiro progresso espiritual. É crucial que, em relação às almas tardias, mantenhamos vigilância incansável para preservar em nossas almas a subordinação da atividade natural do espírito às virtudes essencialmente sobrenaturais, especialmente as 3 virtudes teologais. É evidente que essas 3 virtudes infusas, junto com seus atos correspondentes, são superiores à atividade natural do espírito no estudo das ciências, da filosofia e da teologia. Negar isso seria uma heresia. Entretanto, não é suficiente aceitar esse princípio apenas em teoria. Do contrário, podemos acabar colocando o estudo da filosofia e da teologia à frente da vida superior de fé, da oração, do amor a Deus e às almas, ou da celebração do santo sacrifício da missa. Isso seria feito de maneira precipitada e com pouco ou nenhum espírito de fé, dedicando mais tempo ao trabalho e a uma tarefa intelectual excessiva, que se tornaria vazia e estéril por carecer do espírito que deveria animar. Por esse caminho, a pessoa tenderia a um intelectualismo de má índole, resultando em uma hipertrofia da razão, em detrimento da vida de fé, da verdadeira piedade e da formação da vontade. Consequentemente, a caridade, que é a mais excelsa das virtudes teologais, não ocuparia o primeiro lugar na alma, que, porventura para sempre, permaneceria em um estado de estagnação e grande esterilidade. A necessidade da caridade na vida espiritual. Conforme discutido, é vital para o crescimento espiritual que as almas não apenas evitem a tibieza, mas também busquem ativamente a perfeição por meio da prática das virtudes teologais. Essas virtudes, fé, esperança e caridade, não são apenas aspectos teóricos da vida cristã. Elas são essenciais para o desenvolvimento de uma vida espiritual vigorosa e frutífera. A caridade, em particular, deve ser a base de todas as ações espirituais. Ela não apenas orienta as relações entre os indivíduos, mas também é a força que une a alma a Deus. Sem caridade, mesmo as ações mais virtuosas perdem seu valor, pois são realizadas sem a verdadeira motivação do amor. As almas que permanecem em estado de tibieza podem se encontrar em um ciclo vicioso, onde a falta de amor e fervor espiritual leva à estagnação e, eventualmente, ao abandono do caminho da santidade. A jornada espiritual não é apenas uma série de práticas, é uma relação viva e dinâmica com Deus, mediada pela caridade. Assim, a urgência de cultivar a caridade é evidente. As comunidades religiosas devem se esforçar para reavivar esse amor em seus membros, garantindo que as práticas religiosas e espirituais não se tornem meras rotinas, mas expressões vibrantes da fé viva que brota do amor por Deus e pelo próximo. Para remediar uma grande desgraça, devemos nos lembrar de que Deus, em sua infinita misericórdia, nos oferece a graça incessantemente, para que possamos cumprir cada dia melhor o supremo mandamento, ou seja, a obrigação de aspirar à perfeição do amor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Lucas 10, 27. Não devemos esquecer que ao fim de nossa vida seremos chamados a prestar contas da sinceridade de nosso amor a Deus. O fundo de egoísmo que queda em nós. Tauleiro falou frequentemente em seus sermões sobre as 2 inclinações fundamentais que existem em nós, uma boa e outra má. Sua doutrina sobre este assunto foi reunida por seus discípulos no capítulo 3 do livro As Instituições. Vamos destacar o que há de mais essencial em seus ensinamentos, enfatizando as características da inclinação que busca a si mesma e a forma de fazer prevalecer a outra, que nos torna semelhantes a Deus.
Reconhecendo que o valor de nossas ações depende da intenção e do amor que as motivam, devemos lembrar com frequência que todos os pecados e a eterna condenação provêm de um fundo maldito que busca a si mesmo e é inimigo de Deus. Segundo as palavras de nosso Senhor, se o grão de trigo lançado à terra não morrer, permanece estéril, mas se morrer, produzirá muito fruto. O que significa que, se o mal que existe em nós não morrer, nossa alma nunca será fecunda em méritos e frutos de vida eterna. Por outro lado, se conseguimos fazer esse mal morrer, o germe da vida eterna se desenvolverá com grande vitalidade. O conhecimento do mal que existe em nós. O conhecimento desse mal que existe em nós é, portanto, mais útil ao homem do que ter o conhecimento de todo o universo. Como poderemos reconhecê-lo? Observando que em tudo e a propósito de tudo, buscamos a nós mesmos em vez de buscar a Deus. Se às vezes aparentamos amar a Deus e ao próximo, isso não passa de engano e simulação. Esse mal que habita em nós se imagina amar a justiça e a bondade, e até mesmo as práticas. Se gloria igualmente de suas obras, principalmente daquelas que têm aparência de virtude e santidade. Nessas se agrada e as atribui a si mesmo, e embora não tenha amor pela verdadeira virtude, nutre grandes anseios de receber os louvores que a virtude merece. Esse fundo baixo ou natureza tortuosa acredita que suas faltas não são mais do que trivialidades. E essa é a melhor sinal de que carece da verdadeira luz e ignora o que é o pecado. Porque, se de fato compreendesse claramente o que é afastar-se de Deus, o bem supremo, logo começaria a agir e pensar de outra maneira. A simulação do amor e a verdadeira virtude. Igualmente esforça-se para parecer sempre bom e justo, mesmo que esteja muito longe de sê-lo. Assim, há aqueles que nunca dizem uma palavra desagradável a ninguém, mas isso se deve ao fato de não quererem ser tratados da mesma forma. Esse mal que nos habita às vezes se imagina ter um grande amor por Deus e por isso critica ao próximo com extrema acidez por suas faltas. Mas se vissem os próprios pecados, acrescenta Tauleiro, logo esqueceriam os do próximo, por graves que fossem. Essa citação nos ensina sobre a hipocrisia e a projeção que frequentemente ocorre em nossas interações. Ao nos concentrarmos em criticar os outros, esquecemos de examinar nossas próprias falhas, que são muitas vezes mais graves e prejudiciais. Com isso, vemos que o verdadeiro amor a Deus e ao próximo requer uma sinceridade que nos leva a uma autocrítica honesta. Somente assim podemos purificar nossa intenção e aproximar-nos da perfeição que buscamos. Cada vez que recebe uma repreensão, prontamente começa a justificar-se e a defender-se sem cessar, não aceitando a correção. Argumenta, os outros também têm falhas, e eu sempre agi com boa fé e intenção reta. No máximo, poderia ter havido ignorância ou fraqueza. Essa natureza distorcida chega a acreditar que busca Deus em todas as coisas, quando na realidade está sempre buscando a si mesma, vivendo apenas de aparências e superficialidades. Importa-lhe mais parecer do que ser. Por isso, busca-se a si mesma até na oração e no prazer nas coisas espirituais, assim como nas consolações interiores, voltando os dons celestes para sua própria satisfação, sejam interiores, sejam exteriores, incluindo o próprio Deus. Se porventura perde alguma coisa a qual está apegada, logo procura algo semelhante para alegrar-se novamente e reconduzir tudo a si mesma. Como fazer prevalecer um bom fundo formado à imagem de Deus? Para isso, é essencial tornar-se um guardião rigoroso e observador de si próprio, dos sentidos internos e externos. É preciso impedir que os sentidos se dispersem, seguindo as criaturas. É necessário, diz Tauleiro, recolher-se no interior do coração para viver ali, tanto quanto possível ignorado por todos, a fim de nos distrairmos menos da divina contemplação, e jamais perder de vista a vida e a paixão do Senhor. A contemplação da vida de Cristo fará brotar em nós o desejo de sermos semelhantes a Ele na humildade do coração, na paciência, na mansidão e em um verdadeiro amor a Deus e ao próximo. Quando nos sentimos distantes desse modelo divino, pediremos ao Espírito Santo que nos faça compreender melhor a feiura do pecado e suas desastrosas consequências. Cairemos humildemente prostrados e, ao mesmo tempo, com grande confiança na infinita misericórdia de Deus, suplicando-lhe que nos levante. Quanto mais mortificamos aquele fundo e inclinação para o mal, mais resplandece em nós a imagem de Deus. Tanto a imagem natural, ou seja, a própria alma, de natureza espiritual e imortal,
quanto à imagem sobrenatural ou à graça santificante da qual procedem as virtudes infusas e os dons. Por esse caminho, o ser humano, em vez de pensar constantemente em si mesmo, começa pouco a pouco a fixar-se mais em Deus. E em vez de buscar-se em todas as coisas, passa a buscar e ver a Deus em cada acontecimento, a amá-lo de maneira verdadeira, prática e efetiva, e a direcionar tudo para Ele. Tauleiro conclui: enquanto buscais a vós mesmos e agis por vós, e pedis a recompensa e o reconhecimento de vossas ações, sem suportar que sejais vistos como realmente sois, permanecereis em uma ilusão e um erro dignos de compaixão. Enquanto menosprezais alguém por seus pecados e desejais ser preferidos àqueles que não seguem vossas máximas, é sinal de que ainda não vos conheceis e tendes os olhos fechados para o fundo horrível de vosso próprio coração. Este fundo é o que impede que a imagem de Deus seja o que deve ser, para que a alma produza frutos de vida eterna. Daí surge a necessidade de conhecer a si mesmo profundamente, a fim de conhecer melhor a Deus e verdadeiramente amá-lo. Essas reflexões sobre as almas retardadas nos conduzem diretamente ao tema da necessidade da segunda conversão, ou purificação passiva dos sentidos, que, segundo São João da Cruz, marca a entrada na via iluminativa dos que progridem espiritualmente. Notas explicativas. 1. Tibieza espiritual. Refere-se à apatia ou indiferença na vida espiritual, onde a pessoa não se compromete integralmente com a prática das virtudes. Este estado é um obstáculo sério à santidade e ao crescimento interior. 2. Amor a Deus e ao próximo. Lucas 27. Este mandamento resume toda a lei, destacando o amor a Deus e ao próximo como o fundamento da vida cristã e da moralidade. É o princípio norteador da espiritualidade cristã. 3. Sacrifício e desapego. João 12:24. A metáfora de Jesus sobre o grão de trigo que deve morrer simboliza a necessidade de sacrificar o ego e buscar a entrega a Deus para alcançar a plenitude espiritual. 4. Miltrisem Cezio, teólogo místico alemão, cuja espiritualidade valoriza o desapego e a autocompreensão para uma união mais plena com Deus. Ele ensina que o mal fundo do egoísmo é um obstáculo ao crescimento espiritual, exigindo uma luta constante contra a natureza egoísta. 5. São Bernardo de Claraval e a cegueira espiritual. São Bernardo advertia sobre a cegueira espiritual que acomete almas complacentes, dificultando sua conversão e retorno ao fervor espiritual, especialmente nas comunidades religiosas. 6. Virtudes teologais. Fé, esperança e caridade são virtudes infundidas por Deus e centrais à vida cristã, pois possibilitam comunhão com o divino e orientam as ações e intenções sinceras dos fiéis. 7. Purificação passiva e segunda comunhão. São João da Cruz ensina que a purificação passiva dos sentidos, o processo de provações, marca a entrada na via iluminativa, fase onde o fiel é conduzido a um maior desapego e compreensão espiritual. 8. Vias espirituais. Via purgativa. Início da vida espiritual, onde se busca a purificação do pecado e das paixões desordenadas. Via iluminativa. Segunda etapa, em que se aprofunda a fé e se desenvolvem virtudes. Via unitiva. Fase final, onde se atinge uma união plena com Deus. 9. Ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é o guia da vida cristã, oferecendo discernimento e consolação aos fiéis e orientando-os a viver conforme a vontade de Deus. 10. Importância da comunidade de fé. A vida comunitária é um suporte essencial para a vivência cristã, oferecendo um ambiente de apoio mútuo para o crescimento espiritual e a prática das virtudes. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange.
Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.